Netflix transforma assassino negro em adolescente branco. Essa é a manchete da revista Oeste. O que é que será que está acontecendo na Netflix de novo? Será que é Netflix sendo Netflix? Nós estamos falando de uma série que está simplesmente explodindo no mundo todo. Eu tava dando uma olhada nos números, nas tabelas aqui, mundo afora, com relação às visualizações da Netflix. E você percebe que essa série se chama Adolescência. Já é um fenômeno global. Até fiz uma comparação brincando com o chat aqui. Você sabia que a gente grava ao vivo? Às vezes você pode acompanhar essas gravações colando com a gente na Kik, tá? kik.com/gigante-richard é onde eu desenrolo os videozinhos que você assiste muito bem editadinhos por Duda no YouTube, são gravados ao vivo lá na Kik. Cola com a gente, vem ver como é que é o processo. Só que esse assunto aqui é muito pesado, tá bom? Duda, clima pesado. O dia começou com um assunto muito pesado. A série é um fenômeno global, os números são impressionantes, mas parece que tem caroço nesse angu. Parece que a dona Netflix está repetindo aí algo que a gente já viu acontecendo em outras obras. A gente sabe que a Netflix, de forma generalizada, de forma, no geral, ela meio que segue uma tendência de troca de etnia, de troca de sexualidade. Lembra da Cleópatra? Tantos casos aí que já aconteceram e que inclusive foram desmentidos por historiadores famosos e maravilhosos como o professor Tiago Braga. Um beijo pro mestrão Tiago Braga, que é um cara incrível. Mas vamos ver o que tá rolando aqui na matéria da revista Oeste. Tem muita coisa pra gente conversar a respeito disso. Sei que o assunto vai pesar ainda mais, mas não posso evitá-lo após a vinheta. Derruba essa porra dele! Olha o que esse cara chegou falando agora, cara! Mano, me tira do pau! Normalmente eu continuo sendo giga e sim, estou preocupado com uma série de coisas e esse assunto aqui certamente é uma dessas coisas também. Cê tá bem? Antes do assunto sério, recado muito especial, que é sério também. Vocês sabem que nós aqui neste canal possuímos uma parceria incrível com o professor Tiago Spiked, correto? Então hoje eu quero te passar uma dica absurda, anota aí, presta atenção. tiagospiked.kebook.com.br ou então comodesenhar.net. É óbvio que eu já deixei, eu não, o Barros que faz essa parte mais de logística, mas os dois links estão aqui no primeiro comentário fixado e é óbvio que eu vou te explicar do que é que eu tô falando. Nestes links absurdos do professor Tiago Spiked, você vai encontrar diversos cursos de desenho que ele ministra, como por exemplo, Fundamentos do Desenho, História em Quadrinhos, Pintura e o Profissão Desenhista, que ensina como trabalhar profissionalmente. O professor Tiago tem mais de 15 anos de experiência em aulas e já atendeu mais de 10 mil alunos. Neste ano de 2025, nós atualizamos as aulas do módulo Pintura Digital 2.0, além do plantão de dúvidas semanal com os alunos. Nós também reinauguramos a nossa comunidade para que os alunos possam interagir e trocar experiências. Então isso significa que se você ainda não é aluno e está chegando agora para estudar desenho com o professor Tiago incrível, você vai pegar certamente a melhor fase possível, porque isso aqui é um material, isso aqui é um produto que simplesmente não para de ser aprimorado, não para de evoluir, tá bom? Portanto, vou te lembrar mais uma vez que os links especiais estão aqui no primeiro comentário fixado. Barros fez essa parte de logística, Barros colocou ali, bonitinho. Burocracia, o link tá ali. Tudo colocadinho, tá te esperando. Estude desenho agora, da melhor forma possível, com o professor Tiago Spiked. Perfeito, agora que nós já recebemos essa mensagem do lindo professor Tiago Spiked, vamos voltar para a matéria e tentar entender o que está acontecendo aí nessa série que explodiu, que tá cheia de números e blá blá blá, mas que talvez esteja contando uma mentira braba. Netflix transforma assassino negro em adolescente branco. A série Adolescência foi inspirada no crime cometido por Hassan Sentamu, um adolescente negro, em 2023. A matéria está assinada por Raquel Dias e, conforme eu disse para vocês, todo o texto foi extraído da revista Oeste, do site deles. Uma nova série da Netflix chamada Adolescência aborda os desafios enfrentados por um pai cujo filho é preso pelo assassinato de uma adolescente em Liverpool, na Inglaterra.
inspirada nos assassinatos de Ava White e Eliane Andam. Não sei se é assim a pronúncia do nome das moças, peço perdão, e inclusive, né, o caso é terrível. A produção modificou aspectos essenciais de uma dessas histórias. Na vida real, Eliane ou Eliane foi assassinada por um homem negro usuário de drogas. Mas aqui a gente já tem a primeira questão desse texto, tá? E eu não estou duvidando da Revista Oeste, inclusive confio na credibilidade do portal. Porém, aparentemente a série foi inspirada em dois casos diferentes. E se foi inspirada em dois casos diferentes, possivelmente nós temos mais de um assassino. Faz sentido o raciocínio? Seguiu. Na série, por sua vez, o assassino é representado como um adolescente branco e de perfil conservador, conforme a descrição da própria produção. E aí você pode consultar a sinopse, inclusive no próprio aplicativo da Netflix, se você tiver com dúvida. Durante uma entrevista à revista Radio Times, Stephen Graham, que é um dos atores principais de adolescência, disse que a série tem o objetivo de provocar reflexão sobre a cultura incel e suas consequências na sociedade. E aí, né, abrindo e fechando aspas pro tal do astro da coisa da série e seguindo o texto. Ele também afirmou que a adolescência se propõe a examinar a influência das redes sociais sobre os jovens e como essas plataformas os expõem a visões extremas. Incel, que é uma aglutinação de palavras inglesas que em inglês significam Involuntary Celibates. Não sei se é assim a pronúncia. Professor Jonas Bressan me ajuda. ! BWay, ou celibato involuntário em português, é uma referência a integrantes de uma subcultura virtual que se definem como incapazes de encontrar um parceiro romântico ou sexual, apesar de desejarem ter. Então o incel, né, nessa explicação aqui seria aquele cara que gostaria de ter uma namoradinha, que gostaria de ter uma companheira, mas que por diversas limitações, às vezes culturais, sociais, mentais, não vai pra cima, não sai do quarto, não sai do PC, não vai pra rua, não consegue arrumar uma mulher de jeito nenhum, mesmo doente de paixão. No caso do assassinato de Ava White, não há indícios de que os envolvidos faziam parte dessa cultura incel. Ava, de 11 anos, foi morta por um menino branco de 14 anos depois de pedir que ele apagasse um vídeo dela e dos amigos no momento em que consumiam álcool. O assassino foi condenado à prisão perpétua com um cumprimento mínimo de 13 anos. Então perceba que um dos casos que inspiraram a série, de fato, o crime foi cometido por um menino branco, ok? Então aí a gente já começa a refletir um pouquinho mais. Tudo bem, eu não duvido de forma alguma das intenções nefastas da Netflix de esconder ou até manipular a verdade, como inclusive a gente já percebeu em outras ocasiões. Só que aqui realmente teve um caso que tinha um menino branco envolvido também. Na adaptação da Netflix, um adolescente branco de 13 anos, pertencente a uma família de classe média, chamado Jamie Miller, interpretado por Owen Cooper, pega uma faca e mata uma colega de classe depois de um comentário dela em suas fotos no Instagram. Além do incidente com Ava, na entrevista Radio Times, Stephen Graham, o mesmo cara aí do nome difícil, citou o assassinato de Eliane Andam, de 15 anos, como um dos casos que inspiraram o roteiro. Então esse é o segundo caso, tá? Perceba, nós estamos tratando aqui de uma obra de ficção que, pelo que eu entendi, foi inspirada em pelo menos 2 casos reais de assassinatos onde nós tínhamos 2 perpetradores diferentes. Faz sentido o que eu tô falando? Percebe como a narrativa de que a Netflix trocou um assassino negro por um homem branco talvez tenha um pouquinho, só um pouquinho, tá? Só um pouquinho de exagero embutido, porque no final das contas tem mais de um assassino? Vamos pensar nisso enquanto a gente segue o texto. Em 2023, Hassan Sentamu, de 18 anos, esfaqueou Eliane durante uma discussão sobre um ursinho de pelúcia em um shopping no sul da capital britânica. Ele foi condenado a 23 anos de prisão. Sentamu era ex-namorado de uma amiga de Eliane. O assassino cometeu o crime quando Eliane tentou ajudar a amiga a recuperar o ursinho de pelúcia que estava em posse de Sentamu. Ele havia dado o brinquedo de presente à ex-namorada. Então, claro que o motivo aqui é torpe e isso deixa esse vídeo ainda mais pesado, tá? Você me desculpa se eu tô até um pouquinho mais sério do que eu de costume, mas é que a gente tá falando de morte, de coisas terríveis, de pessoas muito jovens que perderam a vida, então tudo pesa demais e fica ainda mais perturbador quando você considera a possibilidade de que a dona Netflix pode estar lacrando em cima disso, certo? Mas vamos seguir o texto até o final e depois a gente faz mais uma reflexão. Sentamu
Mu já tinha histórico de agressões e porte de facas, usuário de cannabis. O assassino ignorou os pedidos de clemência de Eliane e a esfaqueou no pescoço e no ombro. No julgamento, alegou que suas ações foram influenciadas por seu transtorno do espectro autista e baixo QI, mas os jurados rejeitaram essa defesa e o condenaram por assassinato e posse de arma branca. Durante a prisão, ele teria dito a um colega de cela que faria tudo de novo. Então, beleza, eu não tenho a menor dúvida de que esse rapaz aí de 18 anos, que era um jovem negro e realmente cometeu esse crime terrível, eu não tenho a menor dúvida de que ele era uma pessoa realmente do mal, né? Uma figura nefasta. Mas no caso da outra mocinha, né? Da outra menina jovem que também passou por um crime semelhante e que foi realmente assassinada por dois meninos, ok? No caso, 2 meninos brancos, a gente precisa frisar que esse caso também serviu de inspiração. E eu vou até pedir pra Duda colocar na tela agora, com os olhos cobertos, né? As duas figuras, os 2 meninos que cometeram o caso anterior, né? O da Ava White, que pelo que eu vi é uma das inspirações da série. E você vai perceber que esses 2 moleques possuem de fato muita semelhança física com o protagonista da série. E olhando a cara dele, você vai ver que tem realmente uma semelhança. Então, assim, se nestes 2 casos, haviam 3 assassinos confirmados e condenados pela polícia, destes 3, 2 eram meninos brancos e o terceiro era um menino negro. Tá entendendo como talvez a Netflix não tenha dessa vez lacrado tanto? Mais uma vez eu te digo, não tô dizendo que a Netflix não é reincidente, que ela não tem outros casos, a Cleópatra, a Inesquecível, já teve um monte de coisa que aconteceu na história da Netflix, onde ela demonstra estar muito mal intencionada e ser uma empresinha realmente fela da Xuxa, ok? Eu concordo com isso. Só que nesse caso aqui, e é algo que tem acontecido muito ultimamente, talvez, né, o gato escaldado que morre de medo de água fria, mais uma vez esteja soando todos os alertas de, meu Deus, a Netflix está fazendo uma cagada e tal, mas não exatamente porque como se trata de uma obra de ficção e possivelmente inspirada em mais de um caso, existe realmente uma desculpinha que a Netflix poderia utilizar com facilidade. Entende o que eu tô querendo dizer? Então, independente do que tá acontecendo ou não com relação à veracidade e se tá lacrando ou se não tá lacrando, o fato é que a caceta da série é um fenômeno global, tá bom? Tava em primeiro aí no top 10 séries durante todo o final de semana passado e essa semana também, inclusive no catálogo da Netflix Brasil. E eu quero assistir o trailer com você, vamos ver que diabo que é essa série aí, meu Deus do céu. É true crime, é pesado, né? É um segmento que eu tenho bastante pé atrás. Me lembro de outras obras que, mesmo sendo obras fascinantes, me causaram uma certa coisa horrível, né? Não consigo esquecer de Dahmer, por exemplo, que foi uma série fantástica, mas que na minha visão nem deveria existir. Vamos ver isso aqui, vem cá. Perfeito, nós estamos diante do trailer da série. Me fala se você já assistiu no comentário, se você pretende assistir esse produto polêmico aí. A série se chama Adolescência e o trailer é esse aqui, ó. Todo mundo pro chão, pro chão! Que isso? Olha, o trailer tá dublado, não sei se você se incomoda com isso, eu sei que a gente tem uma parcela do público que prefere legendado, mas acredito que faça sentido. Tem uma legendinha também aí, vai ficar tudo bem, vai. O que vocês estão procurando? Então, polícia invadindo, estão atrás de alguma coisa. Não sei o que foi esse barulho, mas também me assustei, tá? Barulho assustador, talvez seja alguma coisa da Duda. Duda, foi você que fez esse barulho? Ok, então, desculpa, vamos continuar. Estão cometendo um grande erro. Isso é um menino, é uma criança. Eu não fiz nada, pai! Olha lá. E, inclusive, eu já vi outros fragmentos dessa série no próprio Twitter, tem passagens pesadíssimas, tá? É um negócio tenso mesmo, porque, afinal de contas, true crime, né? Sempre que você fala de crimes reais, desemboca numa seara desconfortável, tá? Desculpa por este ser o primeiro vídeo do dia, assim, com uma temática tão, incômoda. Ele é um bom menino.
Mas tem uma coisa, a Netflix sabe que o público adora esse tipo de conteúdo, me desculpem as mulheres, mas principalmente o público feminino, vocês sabem disso, né? A gente tem uma incidência de interesse da mulherada nesses produtos de true crime que é impressionante. Elas têm realmente um fascínio de tentar entender o que aconteceu. Eu também acho muito interessante, tá? Eu gosto disso. Só que eu admito que é um certo fascínio, às vezes, esquisito, né? Pra falar no mínimo. Mas a Netflix sabe como fazer esse tipo de produto, sabe como entregar muito bem e tem público pra isso porque, né? Jamie, eu quero que escute com atenção. O menino ali, o rapaz ali, o polícia, parece muito Anthony Mack, né? Inclusive, vídeo sobre ele em breve aqui. Ele andou dando aí realmente um arregaço, sem filtro. Depois eu falo disso. Gente, pelo amor de Deus, o que tá acontecendo? Vou começar te perguntando. Conhece uma menina chamada Kate Leonard? Claro que todos os nomes são trocados, como eu te disse e repito novamente, é uma obra ficcional, ok? Diferentemente de Dahmer, aquele caso dos irmãos Melendez, né? Que também era supostamente a segunda temporada daquela antologia da Netflix. Aquilo ali são casos reais, certo? Então a maior parte dos nomes das figuras, tudo é mantido para preservação dos fatos. Nesse caso aqui, pela minha interpretação, isso é uma obra de ficção. Ela tem inspiração na vida real, mas os nomes estão trocados, as figuras não necessariamente é o que eu entendi. Me corrija nos comentários se eu estiver falando besteira. Sim. Diria que são amigos, então. Olha lá. Foi ela que morreu? Por que a pergunta? Ó, o Anthony Mack, mais parecido, né? É maior, é mais fortão. Mais parecido, hein? Mais lembra, né? Nosso sidekick favorito. Será que tudo bem se a gente falar Eterno sidekick. Brincadeira. disso? Eu não fiz nada, eu não... Olha lá. Você é um bom pai, um ótimo pai. Ele não foi declarado culpado, ele foi acusado. E ainda tem a questão da culpa paterna, né? Materna, os pais ficam desesperados porque onde foi que eu errei. Olha lá. O que você fez? Porradaria na escola. O diretor de O Chefe. O que é isso, Charlie? Você apanhou de mulher, seu babaca? Você não tá entendendo. Não tô entendendo o quê? Você vai vendo algumas cenas, você vai identificando a assinatura da Netflix, né? Você vai percebendo que tem alguns elementos, algumas coisinhas. Numa leitura superficial, já daria pra dizer este é um produto Netflix. Só que mesmo assim, dessa vez, talvez a Netflix não esteja viajando tanto. Mas que tem viagem, tem. Você não entende o que estão fazendo. É um Ó, o Anthony Mack aí, bicho, eu tô errado? incentivo para a ação da manosfera. Mas lembra muito, né? 80% das mulheres sentem atração por 20% dos homens. Ó lá, tá vendo? A coisa focada no lance do incel. Não vão ser conquistadas de um jeito normal. A gente não fez nada de errado, né? Ei! É complicado, né? É. Ó, essa cena tava rodando o Twitter, que o moleque fica louco, tem um chilique aí dentro da sala de interrogatório. Parece realmente um material e é, de fato, perturbador. E por isso que tá fazendo tanto sucesso, né? Você não controla nada aqui! Olha pra mim! Olha lá. E um chinelo resolveria isso magistralmente. Tô brincando. Desculpa. Será que eu tô brincando? Será que é verdade? Será que é mentira? Será que faltou chinelo? Será que faltou cinta? Calma. Técnicas antigas de administração domiciliar hoje em dia não são mais aceitas. Mas seguimos aqui. É uma loucura, né? Olha lá. O que o teu cérebro manda você fazer quando é moleque. Isso é verdade. Isso é verdade. Essa conclusão também é assustadora.
Então perceba, né? Já tá disponível aí no catálogo da Netflix, tem algum dia, e conforme eu disse pra vocês, o caso e a própria série estão ressoando muito, muito na última semana. É um daqueles materiais, e eu fiz a comparação com Beberrena justamente por isso, que tiveram pouquíssimo investimento de marketing da própria Netflix, mas que o assunto e o poder da obra parecem ser tão fortes que estão repercutindo no catálogo sozinhos. Beberrena, a Netflix não gastou com nada, né? Não publicizou, não divulgou. De repente um foi falando pro outro, o outro foi falando pra um. A série foi crescendo dentro do próprio catálogo e subindo no top 10. De repente ela tava em primeiro, ficou ali por semanas porque realmente viralizou, né? Se tornou um fenômeno. Me parece que com a adolescência tá acontecendo a mesma coisa e eu sinceramente não sei se isso é bom ou ruim. Com relação à matéria da revista Oeste, né? Que inclusive, mais uma vez eu friso, é um portal que eu confio, só que dessa vez eu fiquei com muito mais dúvida do que certeza enquanto eu lia ali aquele artigo, né, aquele texto. Vou pedir a tua ajuda até nos comentários se você tirou algum tipo de conclusão, porque a minha conclusão foi a seguinte: mais de um caso foi utilizado como referência para a inspiração da série, e no caso das inspirações, realmente haviam assassinos que eram, infelizmente, né, crianças, jovens, muito novos mesmo, e tanto meninos negros quanto meninos brancos. Não sei se dessa vez houve uma lacrada de fato da Netflix, essa é a minha conclusão. Eu sinto... Agora é a reflexão triste, tá? Eu sinto que a lacração, ela tá diminuindo consideravelmente nas obras, mas que uma parcela da nossa galera tá tão traumatizada, digamos assim, né? O gato foi tão escaldado durante os últimos 3 anos, a gente tomou tanta porrada que a gente tá sentindo agora uma tendência de enxergar a lacração onde talvez ela não esteja, sabe? Eu tenho falado sobre isso em diversos vídeos, eu tenho comentado muito sobre isso, porque eu acredito que é uma pauta importante. A gente não pode esvaziar as coisas que a gente acredita por frivolidades, né? Por coisas sem significado. Então vou te deixar com essa pergunta também. Será que a lacração tá diminuindo mesmo? E a gente, por ter passado por esse trauma, agora tá... Puta que vale lá! Não sei o que tem! O que, assim, na prática, não é tão problemático quanto o que fizeram com a gente, certo? Do lado de lá imputavam crime. A gente enxergar a lacração, convenhamos, não tá machucando ninguém, mas também esvazia o termo, certo? Se tudo é woke, nada woke, será que isso aqui foi woke? Me responde nos comentários, por favor. Eu vou deixar em aberto, eu vou deixar a minha conclusão, que é muito mais uma dúvida do que uma conclusão, e deixo pra você a reflexão, beleza? Clica na curtida se possível. Estou tão confuso nos últimos dias, tão perdido, tão pensativo, tão preocupado com a nossa comunidade, que deu tanto trabalho pra gente construir, né? E que às vezes eu tenho medo que pode, sabe, se despedaçar por bobagem. A gente vai refletir sobre isso também durante o decorrer do final de semana, ok? Você clicou na curtida, você comentou, prometo que o segundo vídeo de hoje não vai ser tão pesado, vai ser um negócio levezinho, bem humorado. Estude inglês. Com o método BOA do professor Jonas Bressan, você vai ter acesso ao curso de inglês mais vendido da internet brasileira. Aprenda agora e mude a sua vida. Tem um link especial com um super desconto para você aqui na descrição desse vídeo. Dá uma olhadinha.